Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley e hoje a gente vai falar sobre passwords no PHP, ok? O que acontece? Esse passwords é algo extremamente importante porque lida com a parte de segurança, então é totalmente crítico nas nossas aplicações. E eu estou vendo que tem muito desenvolvedor utilizando técnicas bem antigas que não são mais seguras hoje em dia. Eu vou dar uma visão geral. Se eu tenho uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, você jamais vai poder gravar essa senha diretamente no banco de dados. Por quê? Se alguém tiver acesso à base, pode vazar a senha de milhares de pessoas cadastradas no seu sistema e então atrapalhar a vida de todo mundo, porque às vezes essa senha é a própria senha do e-mail da pessoa, a senha do banco e etc. Então isso não pode vazar. Muitas pessoas, então nesse caso, estavam trabalhando com SHA-1, tá? Coloca aqui. O SHA-1 ele vai gerar um hash, basicamente, para que você consiga esconder, mascarar a senha, basicamente, tá? Opa, vou colocar até um barra N aqui só para ele pular de linha. Vamos lá. Mas o que acontece? Como o SHA-1 é um algoritmo que é extremamente simples e se a minha senha estiver dessa forma, eu sei que toda vez que isso aqui aparecer na minha tabela de banco de dados, eu sei que isso aqui significa 1, 2, 3, 4, 5, 6. E isso não vale a pena, ok? Isso aí também é muito inseguro. Então, o povo começou a trabalhar com o quê? Com salt, tá? Salt o que é? É uma frase que eu digo um conjunto de caracteres, né? Uma string, uma frase. E você, o que você faz? Você concatena essa frase à sua senha. Então, o que vai acontecer? Quando você rodar aqui, esse hash que foi gerado não é mais igual ao hash anterior, porque está compondo com o seu salt. Então, você pensa, pô, agora ninguém vai conseguir mais descobrir qual que é a minha senha. Mas dá para descobrir. Se você trabalhar com brute force, aí você quebra isso facinho, tá? Mesmo você trabalhando com salt. E fora que se alguém conseguiu acessar a sua base, provavelmente pode ter acessado a sua aplicação e pegado qual que é o seu salt. Ok? Então isso aí não é legal. Muitas pessoas nessa época começaram a trabalhar então com hash, ok? E colocaram aqui no hash, por exemplo, o SHA-256. Isso mesmo, esse cara é mais seguro. Então eu rodo aqui, ele vai gerar um hash ainda maior, com um algoritmo maior, né? Uma string que é gerada, e então pensou que estava seguro. Mas hoje em dia esse cara foi quebrado, tá? Então é muito mais fácil que também com brute force alguém consiga descobrir. Ou seja, utilizar SHA-256 não é seguro, né? E daí você pode falar, poxa, eu posso utilizar SHA-512. SHA-512 ninguém quebrou ainda. Então isso é uma discussão que vai longe, né? Porque até o que eu sei, realmente, SHA-512 não foi muito seguro, mas ele não é próprio para gerar senha. Esse que é um grande ponto, tá? Então, o que aconteceu? Na versão mais recente do PHP, a versão 5.5, foi criada uma API, tá? Para você gerar senha. É isso mesmo. Para você não ter mais essas preocupações com password e trabalhar de uma forma segura. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Então, se eu pegar aqui a minha senha e fizer o seguinte, password hash, ok? E eu colocar aqui a minha senha, ou vou colocar 1, 2, 3, né? Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escrever aqui password default, tá? O que isso significa? Que ele vai gerar uma senha altamente segura aqui para mim, tá? E que em tese ninguém consegue quebrar, ou seja, é algo extremamente seguro. Ok? Então se eu coloco aqui senha e dou um echo, ele vai gerar esse hash aqui para mim de 60 caracteres. Mesmo não tendo esses todos os caracteres, que eu acho que são 120 caracteres que o SHA-512 tem, esse algoritmo que ele utiliza aqui é chamado de bcrypt, tá? Esse camarada é um dos algoritmos mais seguros da atualidade, certo? Se você sempre quiser saber
se o hash que foi gerado para você foi gerado baseado no bcrypt, é só você olhar o começo dele, ele é sempre igual, tá? Então, o que acontece? Dessa forma, você realmente tem uma senha protegida com o PHP. Se você quiser ir um pouco mais longe, você pode pegar e definir um salt. É isso mesmo. Você pode chegar aqui, criar um options, um array de opções, tá? E aqui você coloca assim, ó, salt e o salt que você quiser, tá? Salt que você quiser. O grande ponto é que esse salt aqui, ele tem que ser maior ou igual a 22 caracteres, se eu não me engano. Porque senão, olha o que vai acontecer. Opa! Ah, eu não coloquei o meu array, né? Era para dar erro, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Ele está esperando 22 caracteres. E eu coloquei apenas 17. Então, é extremamente importante que eu gere um salt maior para ele deixar, inclusive, você conseguir gerar esse algoritmo. Daí você pergunta, e se eu não passar nada, ele mesmo vai gerar um salt para você, seguro, para que ele gere a sua senha. Legal? Então, com isso, eu tenho a minha senha gerada de forma segura com o PHP. Ok? E se eu quiser verificar se a senha está válida, né? Como é que eu faço? Ele tem uma função já própria para isso, então você coloca password verify, aí você passa qual que é a senha, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e verifica, ok? Com a senha, com o hash que você vai ter no banco de dados. Legal? E aí, o que você vai chegar? Ele vai te retornar 1 ou nada, né? Basicamente, se ele conseguir verificar. Então perceba aqui que é 1, ou seja, essa senha é válida. É muito simples trabalhar com senha. Ó, se eu colocar 7 aqui mais um 6, por exemplo, ele não vai trazer nada aqui para mim porque ele não conseguiu verificar essa senha. Legal? O que acontece? O bcrypt, pessoal, ele é um algoritmo extremamente pesado, tá? Ou seja, ele gera um custo computacional de hardware, né, de processamento muito grande. Né? Então, isso pode deixar alguns sistemas um pouco mais lentos no momento da geração. O padrão, o custo padrão, que é o mínimo recomendável, que é um bom custo-benefício para a maioria dos servers que estão rodando, é 10, tá? Então, se eu colocar aqui cost 10, isso aqui é o padrão. Se eu aumentar esse custo, ele vai exigir mais o meu hardware para conseguir gerar, ok? Uma senha mais segura para mim. Legal? Ou seja, o custo é maior, o esforço de processamento é maior. Você vai ver que se eu colocar aqui 30, por exemplo, o esforço vai ser tão grande que a minha aplicação vai ficar pensando. Quer ver? Ó? Olha só, eu dei o Enter e meu PHP ainda está pensando porque ele está exigindo do meu hardware mais processamento para conseguir gerar aquele bendito hash. Realmente é um custo muito grande de hardware. Então, normalmente, o recomendável aí que o pessoal trabalha, o padrão que vem, se você não passar nada, é 10 e também é bem seguro, tá? Então, é bem tranquilo você conseguir trabalhar dessa forma. Certo? Ó. Agora, uma coisa que é importante vocês saberem. Se eu quiser obter mais informações sobre o meu hash que foi gerado, né, qual algoritmo foi utilizado, etc., eu consigo utilizar o password getInfo. E aqui eu coloco o meu hash. Quando isso acontecer, eu vou dar um print R aqui, tá? Olha só que legal que ele vai gerar para mim. Ele vai falar qual algoritmo, o ID, entre aspas, interno da API do algoritmo é 1, qual é o algoritmo, é o bcrypt, e qual é o custo que ele está trabalhando, que é de 10. Legal? E se eu quiser trocar o algoritmo? Eu posso trocar, tá? Mas a implementação atual do PHP, por enquanto, só está trabalhando com o bcrypt. Certo? Mas, basicamente, a ideia é que o password hash, na realidade, ele utiliza o crypt do PHP, tá? Só para que você saiba. Né? E o crypt do PHP normalmente aceita diversos outros algoritmos, tá? Como o MD5, o SHA-1, tem diversos algoritmos. Então, se eu colocar ainda aqui, ó, Blowfish, SHA-512, MD5 e etc., eu posso colocar. Mas olha o que vai acontecer. Como o meu sistema,
né, e a forma como foi implementada só está funcionando no que foi compilado no meu PHP e que a API só está suportando é o bcrypt, o que, que vai acontecer? Mesmo se eu rodar, ele vai falar que eu estou ainda utilizando o bcrypt. Ou seja, porque ele não está dando suporte ainda, por exemplo, ao SHA-512. Então, hoje em dia, basicamente, se você for utilizar a password hash, você, trabalhando com password default, você basicamente está trabalhando com bcrypt. Ok? Bacana, pessoal? Então, essa foi a minha dica de hoje, tá? Se você quiser trabalhar com password, utilize a API. E aí vem a pegadinha. Você deve estar falando, poxa, Wesley, mas assim não vale. Por que que não vale? Porque os meus programas em produção não estão rodando com PHP 5.5 ainda. Está rodando com PHP 5.3, 5.4 e não com 5.5. E agora, eu não posso utilizar isso? E aí que vem a pegadinha do malandro. Você pode, os camaradas desenvolveram, ok, um pacote de compatibilidade. Existe esse projeto aqui no GitHub, o Password Compat. Tá? O que, que você faz? A implementação é a mesma, a API é a mesma. Então você pode instalar isso com o Composer e ser feliz e utilizar na versão 5.3 do PHP. Ok? Então, pessoal, não tem mais desculpa de criar, ok, passwords inseguros e totalmente quebráveis no PHP, ok? E se esforce para trabalhar de forma mais segura. Trabalhe com o password hash, legal? Você vai ficar tranquilo quanto à segurança, porque por trás o PHP está cuidando disso para a gente agora. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!